Bom dia a todos. Que a espiritualidade maior e Jesus possa nos envolver nesse momento. Nós vamos partir para a abertura dos nossos trabalhos aqui de palestra. E gostaríamos de carinhosamente pedir para aqueles que estiverem com o celular, colocar no VibraCal, para que não tirem a atenção na palestra, tá bom? E vamos fazer a leitura do livro Agenda Cristã, obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. O item é enquanto, item 14. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essenciais sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. De suas lições sensatas na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte, nem imitar a coruja gorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que a sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Então, neste momento, quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar com os olhos abertos, fique. Mas é um momento de cada um onde nós vamos conversar com Deus, com a espiritualidade, com Jesus. E agradecer, primeiramente, por mais um dia de vida, por termos aberto os nossos olhos no dia de hoje, mais uma oportunidade de buscar fazer o nosso melhor. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre Maior, por esse momento especial, por nos guiar na nossa vida, nos envolvendo, nos amparando, com todo o seu evangelho de aprendizado. Agradecer a espiritualidade aqui presente pelos trabalhos do dia, pelos os nossos mentores amigos, para que tudo transcorra da mais pura e carinhosa vontade de Deus. Pedimos à espiritualidade que envolva o nosso irmão que vai fazer a palestra hoje, que ele seja intuído, que ele possa falar pelos seus conhecimentos, mas também intuído pela espiritualidade, e que essa harmonia, essa paz possamos levar na nossa casa, aos nossos entes queridos, essa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, meus amigos queridos.
fazer uma perguntinha. Você estava escondido onde? Que até agora, quando começou a leitura, não tinha ninguém aqui, a não ser os desencarnados. Vamos chegar um pouquinho mais cedo para tomar o café da Toninha, da Chiquinha, tá? Tudo bem com vocês? Dia lindo desse, né? Um domingão. Outono já está aí, se preparando para começar a deixar os dias mais cinzentos. Daqui a pouquinho entra o inverno. Só aproveitar a oportunidade que nós temos hoje desse dia bonito para poder nos reunirmos com aqueles que nós amamos, assim que depois que terminarmos com as nossas obrigações primárias de alimentar o nosso espírito e fazer com que ele depois entre em festa, nos reunindo com aqueles que nós mais amamos. Para quem... Tem alguém que é a primeira vez aqui hoje no Consolador? Ah, você é a primeira vez? Ah, que bom, seja muito bem-vinda, que você encontre no Espiritismo, nesta casa, todo o amor e todo o carinho que eu, meus amigos e minha família também encontramos. Seja sempre bem-vinda. Não desanima, existem palestrantes melhores. A gente hoje veio falar de um assunto bastante interessante. Bastante interessante. Ele é muito mais fácil de ser compreendido se você já participa de estudos dedicados à doutrina espírita, através dos cursos que as casas e várias casas espíritas te oferecem. Aqueles que ainda não despertaram para o estudo em si, talvez algumas coisas das quais nós falaremos durante esses próximos 40 minutos podem soar um pouco estranho, um pouco desconexo, mas fiquem à vontade para que, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema, pode perguntar para a Toninha, para a Cibele, o pessoal está ali pronto para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas o assunto de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos profetas e falsos cristos. Tudo bem, Eduardo? Tá tranquilo, beleza. Bom te ver. Falsos profetas e falsos cristos. Item 6 e 7. Não creais em todos os espíritos. Inclusive, se já podemos cancelar a palestra do dia 17 de outubro, o tema, né? Eu disse que ia ser esse o tema, né? Quando, na verdade, já estava marcado para hoje. Olha que coincidência. Eu nem tinha parado para observar isso, mas eu já tinha esse tema agendado para outro dia. E a gente acabou escolhendo para poder fazer hoje. Então, haverá falsos profetas, falsos cristos, e não creais em todos os espíritos. É um ensinamento que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dar, baseado em João, numa frase em que João diz no seu Evangelho, justamente isso, que antes de acreditar em todos os tipos de espíritos, que você primeiro consulte se aquele espírito é de Deus. É óbvio que isso é uma maneira alegórica de dizer que consulte se aquele espírito é do bem, porque, afinal de contas, todos os espíritos são criação divina. Todos os espíritos são de Deus. E em estágios diferentes de evolução moral e intelectual. Mas todos são de Deus. A gente, às vezes, por falta de conhecimento, não percebe que houveram, antes de Cristo, vários Messias, vários ungidos que se diziam em atividade messiânica, se auto-intitulavam Cristos e Messias, e que foram seguidos e acompanhados por milhares de pessoas. Se você olhar para trás, bem para trás, 4 anos antes de Cristo, você vê que, eu fiz uma cola, porque não vou lembrar tudo de cabeça, mas você vai ver que houve ali Judas, filho de Ezequias, Simão de Pérea,
a Tarja, todos esses se autoproclamaram Messias e várias pessoas seguiam, várias. Por quê? O projeto messiânico de Jerusalém era alguém capaz de libertar o povo judeu da opressão de Roma. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Às vezes vocês que já viram várias palestras mesmo, falam, o Kiko repete isso sempre. Mas eu repito isso porque isso é fato. Muito do que aconteceu no mundo, muito do que aconteceu no cristianismo, não faria sentido, ou não faz sentido se analisado fora desse contexto. Então você pega o povo escolhido de Deus, o povo que participou do Êxodo, saíram escravizados e chegaram até o seu destino, conduzidos um trecho por Moisés e chegaram no seu destino. Não vou entrar em contexto aqui sobre de que maneira chegaram, mas chegaram. Então, aquele era o povo que Deus botou o dedo e disse, vocês são os caras. Como é que alguém que Deus diz diretamente, você é o escolhido, pode se sujeitar à opressão do exército romano, logo Roma, que era uma fusarca, era uma bagunça, vários deuses, moral bem duvidosa, agressivos. Então, era esse povo que tomava conta de Jerusalém. Então, Jerusalém ansiava por um Messias que fosse capaz, só um instantinho, desliga para mim, amor, por favor, que fosse capaz de conduzir essa libertação do povo judeu. A questão ali não era espiritual, a questão ali era material. Era uma liberdade mesmo física, não era uma liberdade religiosa. E é curioso porque depois de Cristo, você tem também Teudas e aquele outro que se auto-intitulou o egípcio. Teudas queria fazer um novo êxodo bíblico, ele queria pegar de novo o pessoal de Jerusalém e partir com eles dali. E ao mesmo tempo, o egípcio achava que se eles pudessem rezar à frente das muralhas de Jerusalém, as muralhas se cairiam. Todos, oi Ló, tudo bem? Bom dia, meu amor. Todos, sem exceção, foram aniquilados pelo exército romano. Todos. Eles e todos os seus seguidores. Não só eles. Então você vê, naquele momento, vários se intitularam Messias, arrastaram várias pessoas. E se eu não estou aqui dando o nome dessa galera para vocês, muito provavelmente vocês não se lembravam mais desses outros Messias que apareceram no caminho. Por que é que a gente não se lembra deles, mas nos lembramos de Jesus? De Jesus ninguém esqueceu. Ninguém lembra mais de Judas, ninguém lembra mais de Atarja, ninguém lembra mais de... esqueci o nome dele. Simão da Pérea. Ninguém lembra mais deles. A não ser quando você lê a Bíblia, mas você não lembra dele. Porque o que Jesus libertou o povo judeu foi das suas próprias amarras. Porque a visão que Jesus dava para aqueles que o seguiram estava muito além das questões materiais. Mas muito além. Muito além. Enquanto todos aqueles outros pregavam para que as pessoas acompanhassem-o e dessa forma libertasse Jerusalém de Roma, da opressão inimiga de Roma, Jesus faz aquele discurso maravilhoso no Sermão da Montanha, em que ele fala sobre a necessidade de você ser manso, pacífico. Se você parar para poder olhar o contexto da época em que Jesus está encarnado, a pregação no monte é mais um pedido, entre outros, para que parassem e cessassem as revoltas contra Roma, porque aquilo só fazia mal aos próprios judeus.
espiritualmente e materialmente. É complexo a diferença entre esses falsos profetas e Messias do trabalho de Jesus. E o que é que fez com que as pessoas entendessem a diferença de Teudás para Jesus? O desprendimento, a capacidade moral, a benevolência, o amor praticado sempre em primeiro lugar. Se você juntar todas essas características, você consegue discernir um falso profeta do Messias, que foi Jesus. Se a gente tirar o envoltório físico, você então tem ali um espírito crístico em mais alta evolução espiritual, manifesta entre os homens encarnados daquele tempo. Isso é para a gente poder entender quando, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: haverão falsos profetas e falsos cristos. O que leva a isso? A situação do momento. O que faz com que nós mesmos alimentemos esses falsos messias, falsos profetas, é a necessidade do momento. Se você olhar para o tempo novo, você tem um cara chamado David Koreski. Ele se considerava o Cordeiro de Deus, o Messias, manipulou seus seguidores e vários deles foram mortos em confronto armado no Texas com as forças militares de Texas, 1994, mais ou menos por aí. Jim Jones, líder do templo do povo, se convenceu de que era o Messias, levou seus seguidores ao suicídio. Sabe quantos? Num único lugar, no mesmo momento, 900. Tem 2 japoneses também, que entre as barbaridades que eles fizeram, tem um pó químico altamente mortal, e eles fizeram um favor de soltar esse pó químico dentro do vagão do metrô e morreu dezenas e milhares de pessoas. Todos eles auto-intitulados profetas. Todos eles auto-intitulados Messias. Todos eles com vários seguidores. E como é que ele faz? Como é que isso acontece? Porque você sentadinho aqui, olhando para mim e falando assim, mas, porque, desculpa a expressão, mas esse pessoal é meio bobo, né, velho? Como é que você vai acreditar num negócio desse? Acredita? Acredita porque a gente anda em um momento tão difícil e tão confuso do ponto de vista espiritual. A gente se sente ultimamente tão, às vezes, sozinho, apesar de estar cercado de várias pessoas. Às vezes a gente se sente tão necessitado de alguma cura física, material, de alguma conquista material, que nós abrimos a brecha para que qualquer um desses possam te convencer de que eles são o Messias. Mas é tão simples, a receita é muito simples. Você aparece aqui chorando e desesperado, eu te abraço. Você precisa de alimento, eu te alimento. E eu começo a falar para você só aquilo que você gostaria de ouvir. Não aquilo que você precisaria ouvir, mas aquilo que você gostaria de ouvir. Ao mesmo tempo, eu pego todos os outros trabalhadores desta casa e fazemos coletivamente a mesma coisa. Nasceu aí uma comunidade com um Kiko Messias, em que vocês são capazes de fazer e irem atrás de mim para onde eu for. A grande maioria, sim. Um ou outros vão dizer que não, o Kiko é maluco, cara, vamos meter o pé daqui. E vão sair. Mas a grande maioria vai comigo para onde eu for. E não vai comigo aonde eu for só em pontos tão extremistas. O Kiko vai convencer todos nós a nos matarmos. Não é isso. Mas eu posso te convencer que Deus não é exatamente o que você pensa.
que Deus é um Deus de vingança e não um Deus de amor. De que Deus tem os seus próprios escolhidos. De que se você pedir fortemente para Deus, todos os bens materiais que você deseja, você vai alcançar. De que se você começar a frequentar essa casa espírita, em algum momento, as tuas dores e as tuas doenças físicas sumirão. Mesmo que você não vá no médico. Mesmo que você não tome o remédio. Como se a cura física das suas doenças materiais fosse mais importante do que a tua renovação espiritual, a tua cura espiritual, a tua doença espiritual. Mas então, vários profetas, vários messias são capazes de induzir, pelo mau escolho, todos nós a irmos por caminhos perigosos. Porque esse tipo de entendimento pode fazer com que nós tomemos decisões equivocadas. Que nós tomemos decisões equivocadas no nosso dia a dia, equivocadas no nosso relacionamento com os nossos filhos, com as nossas esposas e maridos, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Quando você tira de Deus qualquer um dos atributos, que é amor infinito, benevolência infinita, misericórdia infinita, você deixou de ter Deus e você passa a ter qualquer outra coisa, porque Deus é imutável nos seus conceitos. Deus é infinito na sua bondade e no seu amor. Qualquer julgamento que você possa vir a ter com Deus, de que descaracteriza Deus em algum desses momentos, você pode saber que você acabou de perder Deus. Você acabou de perder Deus. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas não é mais o Deus que Jesus se empenhou tanto para poder mostrar. Que aquele reino em que você vive não é o reino de Deus. Não é sequer a construção desse reino de Deus dentro de você. Há falsos profetas, há falsos cristos, porque nós, às vezes, somos fracos espiritualmente. Às vezes, é uma licença poética minha. A maior parte das vezes, nós somos fracos espiritualmente. E nos deixamos levar por aquele que parece que fez o que nós não fizemos. Sempre é assim. Você deveria estudar, você deveria ter a sua fé, analisar a sua fé e saber da sua fé. Mas você não faz isso, você terceiriza ela. Então alguém estuda por você e alguém fala por você coisas que você gostaria de ouvir. E aí então você acha que esse é o sabedor de todas as coisas. É aquele que você deve seguir e ouvir. É para aquele que, ao invés de você se prostrar sozinho no seu quarto, no silêncio de você mesma, e se conectar com Deus e fazer diretamente a Ele os seus pedidos, terceiriza, dizendo assim: vai no Consolador hoje? Vou, bota meu nome na oração. Mas você mesmo não veio até o Consolador. E se por um acaso você se curar da sua questão física, você vai achar então que foi o passe, ou que foi só a oração da Cibele, da Elaine ou da Chiquinha que resolveu o seu problema. Nasce aí um mito. Nasce aí um mito. O dano que falsos profetas e falsos cristos fazem e causam ao cristianismo é absurdo. Né? Há tantos cristãos que acreditam em tantas coisas que quando você para e analisa, você fala: gente, para que eu vou descer. As pessoas enlouqueceram. São cada situação, e tem tanta gente se aproveitando dessa nossa fraqueza. E aí você fala: bom, mas tá,
até aqui você falou de alguns pastores, esses aqui são alguns pastores ortodoxos, você falou de alguns judeus, porque esses eram judeus, e então no Espiritismo não acontece nada de errado. Não creais em todos os espíritos. Aí começa a nossa lição de casa, do ponto de vista espiritual. Porque da mesma forma que eu li aqui o nome de alguns pastores que adotaram para si esse movimento messiânico, há grandes nomes espíritas que em algum momento se revelaram tanto quanto esses falsos profetas. João de Deus, recentemente, eu vou falar João de Deus, eu não vou entrar no mérito da questão do João de Deus, mas vou usar o exemplo do João de Deus para que a gente entenda o que é não creais em todos os espíritos. Para isso tem algumas orientações importantes, que estão lá, principalmente no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. A primeira delas, a gente precisa entender que, do ponto de vista das características da alma e do perispírito, um espírito inferior e um espírito superior têm as mesmas características. Quero dizer assim, um espírito inferior é capaz de fazer comunicação, um espírito superior também. Um espírito inferior é capaz de atravessar esta porta, um espírito puro também. Um espírito inferior é capaz de fazer se notar a sua presença. Um espírito perfeito também. Então, não há, do ponto de vista característico, a diferença entre um espírito bom de um espírito imperfeito, de um espírito vocacionado mais ao mal do que ao bem. Não há. Não há. Da mesma forma, quando você pega, do ponto de vista ainda de características que você consegue observar, e você vê um médium dando uma comunicação ou passando por um processo de psicografia, a maneira como se expressa, como acontece a interação mediúnica, é igual para bons espíritos e para espíritos não tão bons assim. Você não vê essa diferença. Você vê simplesmente um médium dando uma comunicação. E aí o Espiritismo vai te ajudar dizendo assim: para toda manifestação mediúnica, eleve ao crivo da razão. Observe a linguagem, o conteúdo e a intenção. Então, se você lê um texto que foi dado por uma comunicação mediúnica, não importa em que casa espírita for, você precisa analisar o conteúdo. No livro dos médiuns, você classifica essas comunicações de acordo com essas três posições. Então você tem lá. Eu vou falar só dos imperfeitos e dos bons espíritos para a gente não se alongar muito. As comunicações dos espíritos imperfeitos: imperfeições morais e intelectuais, linguagem grosseira, vulgar ou pretensiosa. A intenção sempre é maliciosa ou enganosa. A comunicação dos bons espíritos, ao contrário, demonstram qualidade moral superior, linguagem clara, concisa, edificante, intenção benevolente e auxiliadora. Se você não parar para analisar as mensagens que o mundo dos invisíveis traz todo o tempo para nós, você entra nesses engodos. Ah, mas isso necessariamente é obsessão? Não é obsessão. Isso simplesmente é um espírito inclinado a más tendências, dando uma comunicação e te enganando para que você possa seguir por aquele caminho. Acontece em todo lugar. Acontece em todos os movimentos esotéricos, espirituais,
espiritualistas, religiosos. Em todo lugar há alguém doido para te passar uma imagem do que ele não é. A avaliação é muito simples quando você pega no Evangelho vários trechos que eles vão dizer: o fruto não cai longe da árvore. O fruto não cai longe da árvore. Isso serve para tanta coisa. Isso serve assim, ó. Se você vê lá um filho, uma filha muito bem educada, orientada, querida, amorosa, educada, você pode ter certeza que em 99,9% das vezes o pai e a mãe são queridos, educados, fofos, inteligentes. Serve para filho. Serve para postura religiosa. Quando você vê as pessoas que frequentam aquela denominada religião, ou reunião, ou doutrina, e esse coletivo, ele é carinhoso, amoroso, misericordioso, você pode saber que a fonte da qual eles beberam também é misericordiosa, benevolente. Eu falando assim, não parece tão simples a gente entender a diferença entre uma coisa e outra? Entre a boa escolha e o mau escolho? Só que ela não é. Não é porque a gente tem outros envolvimentos por trás. As nossas necessidades, elas são tantas, do ponto de vista principalmente material e algumas espirituais, que elas acabam nos induzindo a esse tipo de comportamento. A gente, durante algum tempo, eu sou trabalhador dessa casa já há algum tempo, e durante algum tempo eu fiz parte da diretoria. E uma das coisas que a gente comentava aqui, numa época, era: você quer ver essa casa cheia de gente? Você faz o seguinte, ó. Você pega todo mundo que está dando passe dentro daquela sala, você coloca todo mundo vestido de branco. Aí você pega todos eles que estão lá vestidos de branco e você bota um cartaz, uma placa, um diploma pendurado na parede, dizendo que todos eles são médicos. Médicos, formados em medicina. E aí você traz 3 ou 4 pessoas aqui, cura essas 3 ou 4 pessoas e faz alarde de que aquelas pessoas foram curadas por conta desse trabalho feito por médiuns que só são médicos. E você vai ver filas de pessoas nesta casa todos os dias frequentando o espiritismo por conta disso. Não é possível que verdadeiro espírita que entendeu de verdade os ensinos do Mestre Jesus procure uma casa espírita ou qualquer casa espírita de qualquer lugar com a única intenção de curar a sua gastrite. Porque se ela não se reformar, se ela não mudar a sua irritação, o seu rancor, a sua mágoa, a gastrite vai voltar. E não há nada que alguém possa fazer. E eu sempre falo, e a gente tem que ficar atento sobre isso. Todo mundo que Cristo curou morreu. Morreu. As pessoas foram curadas por Cristo e morreram. E morreram. O que é que Cristo salvou naquele momento? A gente precisa parar e entender. Foi só a questão física? Será que Cristo virou para aquele cego e disse para ele: o que você quer que eu faça? E ele disse: quero que me cures. Será que Jesus falou: então vou te curar, pronto. Volte a enxergar. Volte a andar. Pare de sangrar. Reviva. Para quê? Se Jesus sabia que 3 dias, 4 dias depois, ele estaria atravessando a rua e uma adaga qualquer poderia cruzar o seu caminho, atropelar e ele morrer atropelado. Podia. O que Jesus tira daquela pessoa naquele momento é o sofrimento espiritual pelo qual ela está passando. Ela olhar para Jesus e Jesus dizer: se a gente... Espiritualidade, porque Jesus não faz nada sozinho, sem Deus ainda mais. Se a gente não tirar esta pessoa, nesse momento, desse sofrimento físico, ele automaticamente perde a jornada. Todo o planejamento reencarnatório está perdido. Porque ela não consegue mais
continuar existindo com aquele planejamento reencarnatório que ela mesma fez. Porque é a única explicação, porque dali para frente, você pode morrer um segundo depois. Não é a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. É o teu caminho, o teu escolho, o teu livre-arbítrio. Então, a cura material, ela só é de verdade construída se houver a mudança na posição do espírito. Se o espírito não mudar, você vai resolver um problema agora, daqui uns dias você vai cair de novo, porque o corpo foi feito para falhar. A gente tem um prazo de validade, matéria. Você tem um prazo de validade. Que prazo de validade é esse aí, irmão? Se alguém, e aí não creias em todos os espíritos, disser para vocês que é capaz de dizer quando você vai desencarnar, você corre dele, mas corre grande. Se você por um acaso for ao médico e ele disser que você tem 1 mês de vida, ao invés de você ficar triste, você vai olhar para ele e vai dizer assim: jura por Deus? Jura que eu vou ter 1 mês? Eu posso ficar tranquilo que antes de qualquer coisa, eu não morro antes de 1 mês? É motivo de alegria. Você não sabe se você vai sair vivo, ou eu, depois que eu terminar de atravessar aquele portão. Se alguém disser para mim que dá certeza absoluta que eu tenho 30 dias exatos de vida, eu comemoro, falo, aleluia, graças a Deus, tenho 30 dias de vida. Mas a gente, ao invés de olhar por esse prisma, a gente quer o prisma do maravilhoso. Uma coisa que fez com que eu iniciasse o meu trabalho nesta encarnação na doutrina espírita foi o cuidado e a lisura que esta casa, com os trabalhadores mais antigos, sempre tiveram com relação às atividades mediúnicas. Há casas que eu já fui da palestra que é como se... E aqui estou longe de qualquer tipo de crítica do ponto de vista se é certo ou se é errado, mas eu acho um pouco difícil. É que tem casa espírita que a pessoa está aqui no meio e ela fala, vem você, vai para cá. Pega seu espírito, joga para cá. Pega para esse. No meio de todo mundo, de repente, há uma mesa mediúnica formada em que as pessoas participam. Isso, às vezes, é um grande problema, porque não é todo mundo que está podendo, que tem capacidade, compreensão, para de verdade ver o mundo espiritual se manifestando de forma tão clara. Isso é perigoso. Então, esta casa tem reuniões mediúnicas em dias em que nenhum de nós estamos aqui, a não ser nós que trabalhamos na mesa mediúnica, estivermos. Você não vai ver palestrantes, você não vai ver passista, você não vai ver, a não ser que seja num caso assim muito, mas uma coisa assim, não sei, que até hoje mesmo eu não presenciei. Eu estou aqui nessa casa já há 8 anos, bem, nós estamos aqui, 9? 10 anos. Né? E eu nunca vi. Então, a questão do milagre, do maravilhoso, do espetáculo, atrai. A gente está prontinho para cair numa dessa. Prontinho para cair numa dessa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder cair numa dessa, tá bom? Como eu costumo repetir as piadas, se algum de vocês já conhecem, ignorem, façam de conta que não viram, tá bom? Mas eu vou perguntar para quem talvez eu lembre que talvez não possa ter visto. Por exemplo, eu vou fazer para vocês aqui um jogo de adivinhação. Adivinhação. Vou pegar a intuição aqui dos bons espíritos e vamos fazer um jogo de adivinhação. Vamos ver se eu sou capaz, ou vocês são capazes de adivinhar alguma coisa. Tá bom? Beleza. Por exemplo, minha amiga, você, nesse momento, é capaz de me dizer o que tem no próximo slide? O que está escrito no próximo slide? Não? Muito bem, uma salva de palmas.
Né? Não acertou, é impressionante. É simples, como a intuição dos bons espíritos podem ajudar a gente. Você, que é a primeira vez que vem no Consolador, pensa num produto, pensa que você está no mercado, e pensa num produto na prateleira do supermercado, qualquer produto. Qualquer um, pensa num produto. Não precisa me falar, não. Pensou no produto? Pensou, não pensou? Olha o código de barras do produto aí. Aqui a gente intera-se com os bons espíritos, a gente tem essa visão. Por último, minha amiga fala para mim uma frasezinha, um pensamentozinho, tipo cachorro que late e não morde, essas coisas assim, do trivial, do dia a dia, que você vem na sua cabeça. Qualquer uma. É difícil, né? A gente sempre esquece, né? Tudo bem, mas fala qualquer uma. Alguém quer falar qualquer pensamento? Pode falar? Lembrou? Alguém tem algum pensamento que se lembra? Tem? Fala para mim um pensamento. Camarão que dorme onda leva. E se eu te disser que no próximo slide está escrito exatamente isso? Ó! Uma salva de palmas, muito bem. A gente está doidinho, pronto para cair em qualquer coisa que nos faça levar ao espetáculo e ao fantástico. Porque é da nossa natureza, enquanto espíritos imperfeitos que somos, a busca para que alguém possa resolver os nossos problemas sem que nós tenhamos que nos movimentar, sem que nós tenhamos que fazer absolutamente nada. Vai no Consolador, põe meu nome na oração. É como se você fosse ao médico e o médico dissesse para você, você está com um problema cardíaco grave e vamos ter que operar o seu coração. Aí você vira para ele e fala assim, tá bom, onde eu deixo? Para onde deixa o quê? Não, o coração, para você operar. Você o coração, deixa aqui, você opera, quando ele estiver funcionando, você me chama, eu volto e eu pego meu coração de volta. Porque a gente, na grande maioria das vezes, a gente quer o resultado, a gente quer a cura, mas a gente não quer fazer parte do esforço que vai nos levar a conseguir e alcançar aquela cura. São nesses momentos que a gente abre as brechas para que creiamos em espíritos que nem sempre são bons, em médiums e adivinhadores e profetas que não são bons. Kiko, mas às vezes eu vou numa pessoa que lê carta de tarô e ela me diz algumas coisas que são muito verdades, como se ela fosse capaz de prever o futuro. É curioso o tarô. A principal curiosidade do tarô é que o tarô foi criado na Itália. Não tem nenhuma ligação com esoterismo, com espiritualismo, com candomblé, umbanda, espiritismo. Não, ao contrário. É absolutamente, profundamente ligada às raízes católicas. Mas o tarô nasceu na Itália. Nasceu como um jogo de baralho comum. Depois as pessoas foram ficando viciadas e achavam muito bonito as cores. Então começaram a partir daí a fazer o estudo das cartas. E aí há aqueles que se autodeclaram leitores de tarô, mão, e que podem prever o seu futuro. O que é que o Espiritismo vai falar sobre isso? É possível a visão do futuro por um espírito? Adivinhar o futuro por um espírito? Não. Não é. Não, mas e se eu for Jesus Cristo? Depende. Ainda assim, depende. Se for Jesus Cristo e se for ou um espírito no mesmo nível de Jesus, e se for profundamente importante aquela comunicação para poder evitar algum mal maior no universo, pode ser que aí
seja dado àquele espírito a capacidade de te revelar o que te aguarda no futuro. Porque o teu futuro é construído numa base doutrinária fortíssima, que às vezes nem Deus se mete, que é o teu livre-arbítrio. Você não é capaz de prever o futuro de alguém por conta do seu livre-arbítrio. Você não sabe em 3 caminhos qual desses 3 caminhos o livre-arbítrio daquele espírito o conduzirá. O futuro você começa a construir agora, com as suas escolhas. O lugar onde você está é o lugar onde as suas escolhas no passado te trouxeram. Então não há a flexibilidade de conseguir prever o seu futuro. Agora, espíritos mais experientes são capazes de te dizer quais são os impactos que você terá se você continuar caminhando por aquele caminho, por aquela estrada. Eles podem dizer, olha, amigo, te falar uma coisa, eu já passei por isso, tá? Algumas encarnações eu repeti o mesmo erro. E no final da soma, eu acabei aqui, ó. Acabei com esse problema. Acabei nesse lugar. Acabei nessa situação. E aí cabe a você acreditar, ouvir e seguir o caminho daquele que foi colocado. Mas é o teu futuro. É o teu livre-arbítrio. É você quem constrói o teu futuro a partir da posição em que você está. Então, a gente não vai crer em todos os espíritos. A gente não pode olhar e acreditar em algum lugar que te cobre para dar um passe, que te cobre para poder te dar uma carta psicografada, que te cobre para te curar de alguma coisa, nem que seja indiretamente. Nem que seja indiretamente. Alguém fala assim, não, fui em tal lugar e nunca me pediram nenhum real lá. Para nada, assim, ó. Eu fui lá, falei que eu precisava me curar de uma gastrite, e aí disseram, não precisa me pagar nada. Mas terminando aqui, tem um terreno aqui do lado, você não quer doar para a gente poder... Não é dinheiro, é uma doação. Há várias formas de engodo. Várias formas. Eu não estou falando aqui das contribuições necessárias para se manter a estrutura das coisas de pé. Esta casa precisa de recurso financeiro para poder fazer os trabalhos, reformar parede, chão, cantina. A igreja católica que você frequentou, que frequenta, também precisa. A igreja evangélica também precisa. Porque não tem outro jeito das coisas acontecerem se não for. Mas você não pode se deixar levar por esse tipo de coisa e achar que aquilo está legal. A pessoa que vai prever o seu futuro e cobra para poder ler as cartas, me desculpa. O Kiko, se em algum momento resolver começar a cobrar por palestra, você pode começar a desconfiar da natureza moral do Kiko. Da natureza intelectual, não. Isso aí você vai ter certeza que se eu cobro para dar palestra, eu não vou fazer outra coisa na minha vida a não ser estudar, para poder dar minhas palestras. Mas moralmente você pode começar a questionar. Moralmente você pode começar a questionar. Porque você não pode viver explorando o caminho da fé dos outros. Na dúvida, Jesus é o caminho. Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Na hora em que você estiver triste, se sentindo abandonado, sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Quando você achar que não suporta mais os pesos e os sofrimentos que esta encarnação, escolhida por você mesma, tem te imposto. Quando você achar que nada mais faz sentido e que dentro de você há um vazio enorme, apegue-se com Jesus. Veja os exemplos de Jesus. Veja o que Jesus ensinou. Entenda que fora da caridade, do amor ao próximo, não há salvação, mas não há mesmo. Entenda que a matéria passa por sofrimentos que o espírito não precisa passar. Lembre-se de que o espírito é eterno. E se o espírito é eterno, nenhum de nós merece
está nesse espírito eternamente doente. O amor de Jesus é de grátis, é gratuito. O amor de Jesus não usa palavras difíceis, é fácil de ser entendida. O amor de Jesus mira sempre o bem teu e de todos os outros filhos de Deus. De que Deus é misericordioso, benevolente, amantíssimo ao extremo. De que você é um filho querido de Deus, como qualquer outro, em qualquer lugar, porque o amor de Deus é múltiplo. De que, se em algum momento te faltar chão, procure um bom amigo, um bom abraço, um bom sorriso, uma boa prece, se conecte com Jesus e siga o seu caminho, sempre se aproximando daquilo que é divino através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por terem me ouvido hoje. É exatamente isso. Vamos acalmar os nossos corações. Fechem os seus olhos se assim se sentirem mais confortáveis. Vamos respirar profundamente, nos acalmando. E vamos pensar em Deus, em Jesus, em toda a horda de bons espíritos reunidos nesse momento, junto de nós, para nos beneficiar com as suas benesses, com o seu amor, com o seu cuidado. Que nós aqui sigamos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo em todas as nossas ações. Que junto com os bons espíritos possamos elevar amor ao mundo, para que todos aqueles que se fazem necessitados desse amor possam ser acariciados, acalentados, que tenham a sua fome de justiça e de amor alcançados, alimentados, através dos exemplos seguidos e diários que Jesus e a boa espiritualidade nos demonstra. Que nós tenhamos ouvidos e olhos para ver e ouvir essas manifestações, que apenas o amor nos toque, que apenas o amor nos console, que apenas o verdadeiro amor nos fortaleça e que nós possamos espalhar esse amor a todos que se fazem necessitados dele, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo para todos nós.